Salve galera do cinema universitário! Meu nome é Thomas França e você está na Central FBCU. Nesse episódio, a gente inaugura um quadro novo do nosso podcast chamado Como é estudar cinema aí? Ele foi desenvolvido depois da gente receber uma mensagem de dois realizadores da FIAM-FAAM propondo a exibição de um curta-metragem realizado por eles na nossa página do Instagram. Deixamos o filme em exibição por alguns dias e você ainda pode assisti-lo consultando os locais de exibição nas arrobas dos realizadores, o Eu Leonardo H e a Alves May, com 2 L's e Y. Apesar de várias perguntas partirem do curta como provocação, realmente não precisa ter assistido para entender essa conversa, já que a gente expande os tópicos para questões amplas que podem atingir vários estudantes e cineastas em formação. Caso queira entrar em contato com a gente, nosso e-mail é centralfbcu@gmail.com. Bom episódio! Exibimos na nossa página no Instagram o curta-metragem Tô Indo, realizado pelo Leonardo Henrique e a May Alves. Caso você ainda não esteja seguindo a gente, nossa arroba por lá é FBCU_Festival. Alguns dias depois da exibição, quando o curta já acumulava mais de 300 visualizações, fizemos uma live com os dois realizadores, no qual abordamos algumas questões e reflexões que o filme deles despertou na gente. Tipo a forma que temos lidado com a solidão diante do isolamento e a relação da nossa produtividade artística nesse período de quarentena devido ao Covid-19. E aproveitamos esse contato com eles para desenvolver esse novo quadro no podcast, chamado Como é estudar cinema aí? Estreando assim com o curso de produção audiovisual da FIAM-FAAM. A sigla completa do complexo educacional é FMU FIAM-FAAM, sendo a primeira parte referente a Faculdades Metropolitanas Unidas, juntamente com as Faculdades Integradas Alcântara Machado e as Faculdades de Artes Alcântara Machado. É uma universidade privada que já funciona há mais de 50 anos. O curso de produção audiovisual de lá é um curso tecnológico, ou seja, é um tipo de graduação mais curta do que o bacharelado e, em geral, mais voltado para a parte prática e para a inserção no mercado de trabalho. Ele tem a duração de 2 anos e é oferecido nas modalidades matutina e noturna, com ingresso por vestibular na própria instituição ou oferta de bolsas de estudo. Para saber mais sobre o curso ou enviar suas dúvidas, você pode enviar uma mensagem ao coordenador, o professor Fernando Leme, pelo site portal.fianfaan.br/graduação/cursos/produção-audiovisual. Ou para facilitar o seu trabalho, o link vai estar no post. E antes de iniciarmos o bate-papo, temos também o relato da Ingrid Rios, que é graduada pela FIAM-FAAM e participou com o curta Eugênia, na mostra Panorama, na edição passada do nosso festival. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid Rios. Eu me formei em produção audiovisual na FIAM-FAAM no ano passado, em 2019. O curso de produção audiovisual na FIAM-FAAM é tecnológico, então são 4 semestres. Apesar de ser um tempo curto, só 2 anos, a gente conseguiu ter uma diversidade bem grande de trabalhos durante esse tempo. A gente conseguiu fazer no primeiro semestre uma pequena instalação de arte, no segundo semestre, que foi focado mais em áudio, a gente fez um podcast. No terceiro semestre, a gente fez o nosso primeiro curta-metragem, que foi onde nasceu Eugênia, foi até exibido no festival. No quarto semestre, a gente fez um curta um pouquinho maior, com um projeto escrito mais elaborado, focado no mercado audiovisual mesmo. Porque a cada final de semestre a gente tinha um projeto integrado, onde a gente conseguia colocar em prática o conceito de todas as disciplinas daquele semestre. Então, eu achava esse modelo interessante porque equilibrava um pouco essa questão da prática e teoria quando a gente tem pouco tempo para estudar, né? Diferente de um curso de 4 anos que pode passar um semestre um pouco mais focado em uma coisa ou em outra. Quando eu estava na FIAM-FAAM, eu sinto que eu estava num momento de transição, assim, para a faculdade. Eu sentia que todo semestre eles tentavam fazer alguns ajustes e algumas mudanças para poder tornar a nossa experiência melhor. Acho que foi uma coisa acontecendo assim meio que ao mesmo tempo
porque, principalmente em 2019, né, no ano passado, no nosso terceiro semestre, teve um movimento bem grande, assim, como a gente precisava fazer curta-metragem, eu estava numa turma grande, então foram vários grupos, a gente teve vários filmes saindo de lá, tinha a turma da manhã, que também produziu muitas coisas incríveis, tinha o pessoal de rádio e TV, tava todo mundo, parecia que tava todo mundo fazendo filme ao mesmo tempo. E com isso algumas coisas foram acontecendo, algumas coisas foram mudando. A gente estava fazendo festivais lá dentro para poder prestigiar essas criações. Então, isso era muito legal. E a gente também tinha o apoio dos professores, né, que eram sempre muito solícitos, acreditavam muito na gente. E a gente conseguia pegar material e equipamento na faculdade, câmera, luz, tudo a gente conseguia pegar lá, usar e devolver. Claro que assim, existem coisas que passam, a gente não consegue ter todo o conteúdo que a gente quer ter. Não é sempre que um semestre dá certo, mas eu sinto que a intenção era sempre melhorar mesmo, principalmente porque viram que os alunos estavam muito interessados naquilo, né? Não era só todo mundo fazendo um trabalho ali para passar, eu sentia muita vontade entre os meus colegas assim de fazer coisas bem legais. E a gente era sempre incentivado, assim, a sair da faculdade mesmo, né? Vou fazer aqui esse trabalho e mandar para um festival. Então, isso era muito bacana também. Num todo, assim, eu posso dizer que a minha experiência na FIANFAN foi bem satisfatória. Eu espero que as melhorias continuem sendo feitas, né? Para os cursos daqui para frente, quando as coisas melhorarem também. E no mais, acredito que seja isso, assim. Foi interessante, assim, foi um momento muito bacana de viver, assim, de produção de conteúdo e de colegas e professores e coordenação, todo mundo meio ali com a mesma intenção de fazer alguma coisa, de fazer as coisas darem certo, né? Então eu fico muito grata por esse período lá na FIANFAN. E agora, a gente fica com um bate-papo entre o Gabriel Rodrigues, que é um dos nossos produtores, e o Leonardo e a May, que são realizadores do curta Tô Indo. Então, vamos lá. Antes de a gente começar, se apresentem quem vocês são, por que vocês estão aqui, da onde vocês são. Meu nome é May. Eu tô aqui por causa de um curta que eu fiz com o Leonardo que chama Tô Indo, que a gente quis falar um pouco sobre o que tá sendo o cotidiano da quarentena. Meu nome é Leonardo H. Eu trabalho com cinema vai fazer um tempinho já. E eu realizei o Tô Indo com a May durante a quarentena. E vocês estudam aonde? Ou estudaram? Atualmente eu estudo na FIANFAN. Eu acabei de terminar o primeiro semestre, aos trancos e barrancos graças ao ensino à distância. Uhum. E o Leonardo é formado no mesmo lugar, na FIANFAN também. Eu me formei na FIAFAN alguns anos antes. Eu tenho fortes vínculos com a faculdade, especialmente essa. Mas tanto que a May ela foi estudar lá, acho que por conta de eu encher tanto o saco dela falando que lá é da hora. Foi a indicação dele que pesou na hora de escolher. Como foi o processo de criação? De que inspirações vocês tiveram? As experiências que vocês abordaram ali, vocês realmente viveram? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O Tô Indo, ele foi, na verdade, idealizado no formato de um edital que a gente não conseguiu participar. Sim. Foi assim, teve um edital do Instituto Criar, que era sobre produção durante a quarentena. Era pra gente produzir um filme durante a quarentena. A gente produziu esse filme e a gente não conseguiu se inscrever por questões técnicas e tal, do fato de que o curta, ele foi rodado em Guarulhos e por conta disso ele não pode ser exibido porque o edital só pode ser para filmes que são rodados em São Paulo. Entendi. E aí, por exemplo, como eu não tenho endereço em São Paulo, eu tenho endereço em Guarulhos, a gente não pôde inscrever o curta lá, mas aí a gente falou que o curta era bom demais pra morrer aí. Sim. E a gente tentou seguir com ele. E sobre a criação, é um processo muito simples, assim. Eu e o Leonardo, a gente já trabalha junto desde 2017. E pra gente é bem fácil, assim, produzir as coisas entre os dois. E as ideias foram muito do que a gente tá vivendo, assim, especialmente eu, assim, de ficar preso em casa, né? Essa coisa de como essa virada total no cotidiano tem afetado a cabeça da gente, né? Sim.
E a gente, tipo assim, como a gente passa o dia inteiro junto, o nosso processo de desenvolver um roteiro é muito suave, porque a gente desenvolve roteiro jogando Fortnite, assim. A gente tá, tipo, jogando videogame e fazendo alguma coisa e discutindo, tipo, como que vai ser a história, e depois a gente só para pra escrever. Porque como a gente trabalha junto já faz bastante tempo, um já entende o processo de construção de narrativa do outro. Então a gente só vai, tipo assim, às vezes a gente faz um bate-volta de cena. Ela fala uma cena, aí eu sou obrigado a seguir essa cena, eu não posso mudar a cena que ela colocou. E a gente fica seguindo assim, a gente tenta desenvolver o curta na base da força bruta mesmo. Entendi. E ele tem que sair de algum jeito. E se a ideia for boa, a gente acaba colocando no papel. Às vezes a gente grava a gente falando e escuta depois. A gente tenta fazer do jeito mais natural possível. Sim. Entendi. E para produzir o curta foi só vocês dois mesmo? Os equipamentos vocês usaram de vocês? A faculdade auxiliou em alguma coisa? Como é que também se deu isso? Foi tudo nosso, assim. A gente já tem uma produtora, que é a Movie Lab. Uhum. E graças a isso a gente já tem alguns equipamentos em casa. Então a gente usou os nossos equipamentos mesmo e fomos nós dois, assim. Eu atuando, o Leonardo fazendo a parte técnica. Uhum. E foi isso, assim. A gente gravou, foi um dia inteiro, né? Foi um dia inteiro. Mas foi isso. Foi de uma vez e rolou tranquilamente. A gente desenvolveu o roteiro, fechou o roteiro no papel mesmo, que eu gosto de fechar o roteiro no papel, eu não gosto de ter o roteiro online disponível, porque eu acho que nunca funciona muito bem. E aí a gente decupou o roteiro inteiro, organizou as cenas em períodos do dia, que seriam simples da gente gravar, né? E, por exemplo, a cena inicial em que tá aquele solzão da hora e tal. A gente falou, olha, você tá acordando, mas é legal a gente colocar um sol do meio-dia, que é pra colocar, tipo assim, na quarentena ninguém tá acordando no horário normal, né? E a gente tentou colocar, tipo assim, tá, qual que é a coberta que vai mais reluzir o sol ainda? Vamos colocar na parede branca mesmo, que é pra ficar instalado. Entendi. E outra coisa que também acho que é legal a gente falar por a gente estar nesse estágio de exceção da pandemia, como que vocês estão fazendo, já que vocês não conseguiram participar da digital, para distribuir o filme? Além da exibição que a gente está fazendo em conjunto aqui no nosso IGTV, vocês distribuíram o filme para algum outro lugar? Ou ainda não está circulando, assim? A primeira exibição com maior tempo, assim, foi a da cena de vocês. Mas antes disso, a gente participou de um festival que ele foi meio que feito pra passar na quarentena, né? Ou ele já existia antes? Ele existia um pouquinho antes. Eles estão se adaptando dentro da quarentena. Como que ele chama mesmo? Move. Que o Festival Move, ele passa o filme num prédio. Ele pega um projetor grandão e passa o filme num prédio. Então, nem todo o festival são vários filmes passando num prédio, assim, para as pessoas verem. Sim. E é muito legal. E a gente exibiu nele no começo do mês passado? No começo do mês passado. Agora, sim, eu sempre defendi muito, 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 muito de que a gente precisa de locais físicos para exibir filme. Locais físicos. Colocar na internet é legal. É maravilhoso colocar na internet, dá para muito mais gente ver do que você colocaria dentro de uma sala. Mas nada substitui a experiência. A experiência. Muitas vezes, pra gente. Eu acho que tanto foi o que o Leonardo falou, pra gente como realizador, ainda mais sendo universitário, recém-formado, é muito difícil achar um espaço físico. A gente não encontra festivais, quase nenhum festival, são poucos os festivais que têm esse espaço e tudo mais. E acho que isso é legal do FBCU, porque é um festival exclusivamente voltado para o cinema universitário, né? E então, tipo, muitas vezes ali a gente, tipo, tá desanimado com algumas coisas que rolam, e esse tipo de iniciativa é muito legal para que a gente possa dar um ânimo e ver o nosso trabalho no cinema, que é onde a gente quer que ele chegue, né? Sim, eu acho que as duas coisas são muito importantes, assim. A distribuição do filme na internet, assim, a internet ela é uma revolução na vida de quem trabalha com arte, assim. Eu acho que a gente nunca na história houve tanta oportunidade para você poder divulgar o seu trabalho para as pessoas mesmo, assim. Uhum. Tipo, essa experiência que a gente tá tendo aqui é maravilhosa, e ela não existiria 15 anos atrás. É sensacional. Exato. Porque essa experiência de você ver uma coisa que você produziu sendo passada numa sala para várias pessoas, assim, ela também é maravilhosa, assim. É um sentimento muito diferente, assim. Uhum. Eu tenho
Eu produzi em 2000 o primeiro 72 horas é 16 ou 17? 16. 16? Eu produzi em 2016 uma série documental que eu faço, que ela chama 72 horas. Em que os 72 horas ele se foca em fazer um filme inteiro, da pré-produção à pós-produção, em 3 dias. Inclusive o lançamento. O lançamento do filme tem que acontecer nas últimas horas do 3º dia. Por quê? A primeira edição do 72 Horas, 2016, ela foca no... Eu não sei se você vai lembrar disso. Você lembra quando a gente estava com aquele medo do algoritmo do YouTube destruir produção independente? Eu lembro raramente, assim, eu lembro. Eu lembro, tem um pouco na minha cabeça. Foi um mês que todo mundo ficou doido e no fim isso não deu em nada. Mas a gente... o primeiro 72 Horas ele foca nisso. E no 72 Horas a gente discute de que é legal você ter essa produção online, mas se a gente perder o local físico e a gente ficar dependendo de algoritmo para exibir, a gente está lascado. Porque o algoritmo ele não ajuda. Mas aí o que rolou? No fim, esse negócio do algoritmo não aconteceu e o movimento de locais de exibição e a quantidade de locais para você exibir, especialmente em grandes centros, ela aumentou muito de lá para cá. Isso faz 4 anos. Então, tipo, eu acredito que de 4 anos para cá o cinema independente ele tá mais acessível, né? E ele tá melhorando muito, especialmente por conta da internet e estratégias de divulgação que a gente pode ter e de exibição similares a de vocês. Que é o negócio que mais funciona, assim. Não tem nem como o que discutir a respeito disso. De que, tipo, por mais que seja legal exibir no local físico e ser bacana e tirar foto e postar na internet, o pessoal fala, pô, que da hora, vocês exibiram num telão, nananã. O alcance aqui é muito maior. Que nem, o curta eu olhei um pouco mais cedo agora. Ele tá com 280 visualizações. Eu, com o maior esforço da minha vida, eu não vou colocar 280 pessoas numa sala, mas nunca. Nunca, nunca, nunca. E você lembra que logo que a gente postou, passaram acho que umas 3 horas eu te mandei. Caraca, já batemos 100 visualizações, foi muito rápido. Já bateu 100, exato. Isso não existe. Foi uma surpresa pra gente da equipe mesmo, tipo, tava com o Instagram no meu celular, aí chegou a notificação. Ah, o seu vídeo do IGTV já passou de 100 visualizações. Eu falei, como assim? Não é? Mas já? Então, Foi exato. muito rápido, foi muito legal. Aí a nossa estratégia durante a quarentena está sendo essa. A gente está pegando vários espaços de exibição online. A gente está pensando assim, uma página de conteúdo de arte ou cinema, ela não é uma página, ela é uma salinha de cinema. Sim. Com várias pessoas ali que vão assistir o seu filme. Né? Então, que nem, ele saiu durante o MOV, foi super bacana. Passou até. O MOV ele teve uma entrevista que o MOV deu pra Band, e aí tem um trechinho da entrevista da Band que aparece a cara da Mai, da projeção. Né? A gente tá fazendo exibição com vocês, que tá sendo show demais. A gente vai fazer mais exibições no decorrer do mês, né? E a gente vai contabilizar nisso quantas pessoas a gente conseguiu atingir online em comparação com a gente rodar um filme no mundo real, assim. Não, até, tipo, dessa questão de 72 horas, a segunda vez que a gente fez, ele foi exibido muito, assim, em festival físico. Só que o número de gente que viu e o retorno que o filme deu acabou sendo um pouco mais disperso do que o que está dando pra gente em casa. Exato. O segundo 72 horas, ele rodou 17 estados. E o retorno que eu tenho do 72 horas meio que não existe, por mais que ele tenha rodado, assim, entendeu? Sim. É muito complicado, é muito complicado. Agora aqui, como eu tô indo, a gente tá tendo um feedback muito maior tanto dos nossos amigos, quanto de pessoas que aparecem do nada falando, gente, vocês conversaram com a gente pra caramba, é exatamente isso que eu tô passando, e coisas assim. Porque distribuir pela internet é muito mais eficaz. Sim. Muito mais eficaz. E uma outra coisa também que eu reparei bastante no filme quando eu vi foi a questão da trilha sonora. A trilha sonora, ela entra em momentos perfeitos e é uma trilha sonora muito boa, que justamente dá uma intimidade pro filme, sabe? Conversa mais ainda. E também a questão da edição. Foi tudo vocês que fizeram a edição? Foi vocês que fizeram a trilha sonora? Como é que foi o processo de escolha e tudo mais? A trilha sonora é interessante. Não, a trilha sonora é assim. Em 2018, a gente trabalhou com uma banda chamada Meiote. E foi uma experiência, assim, maravilhosa, assim.
Foram 2 dias, a gente ficou dentro de um apartamento na Santa Cecília, gravando um clipe com a gente brinca que o orçamento foi 3 salgados e Não, força de vontade. não 3 salgados qualquer. O calzone de R$3. Foi, ó, uma beleza. E a gente gravou, quem quiser olhar, o clipe chama Grades. Grades, da Meiote com Y. E a gente trabalhou com eles, assim, e foi sensacional. E acabou virando uma das minhas bandas favoritas da vida, assim. Eu gosto muito do som deles mesmo. E a gente tava querendo uma trilha que não fosse stock sound. Uhum. Então tinha que ser de algum dos amigos que a gente conhece que produz música. E aí eu dei a ideia de usar o Dois Fins. E eu acho que casou sensacionalmente com o filme, assim. E foi Ficou muito bom. E uma parte bem bacana é que, assim, a Dois Fins, ela tem 2 versões. Que é a versão acústica e a versão do EP mesmo, que é a versão mais pauleira. E a gente usou essa ideia, porque, tipo assim, a versão acústica, eu fiz parte da gravação da versão acústica que a gente fez numa session chamada Session Vermelha. E ali a nossa ideia era trazer o cru da música, assim. Porque dentro da produção, da mixagem, da revisão de vários e vários meses na mesma música, eu acho que você acaba perdendo alguma coisinha ali. Na Session Vermelha, a ideia era conseguir tudo de um jeito muito cru, quase sem mix. Na verdade, a gente só mixou, tipo, literalmente nivelar os níveis de som. A gente não colocou mais nada na Session Vermelha. E tem que conseguir num take só tem uma oportunidade, acabou. E aí a nossa ideia era misturar tanto a música que é muito boa e conversa com o período de isolamento. Então a gente mistura a artificialidade da música versão produzida em estúdio, e conforme o curta ele vai ficando cada vez mais visceral, especialmente na cena de fogo e tal, a gente usa a versão acústica, que é bruta e mais crua. E aí eu queria fazer essa conversa entre a imagem e o som e tal funcionar do jeito mais bacana possível. Resumindo, a escolha da trilha foi metade pela qualidade, metade por fangirl mesmo. Exato. Porque eu gosto muito da banda. Caraca, que legal. É porque, às vezes, por ser um filme de 4 minutos, a gente acha que não tem... Algumas pessoas acham que não tem muito processo envolvido, uma criação elaborada, uma produção elaborada. E eu fiquei curioso, já que o nosso bate-papo é um pouco sobre a faculdade também. Quando vocês estão na graduação de cinema, a faculdade, ela, de alguma forma, pede para vocês se formarem? Ela pede que vocês façam um TCC e um filme, só um filme? Como é isso? E, por exemplo, no caso do Tô Indo, para MEI, que ainda está cursando, ela poderia aplicar esse filme na faculdade, caso fosse o caso? Cara, olha, eu tenho a experiência mais traumática do mundo em relação a TCC em filme. Porque foi assim. A gente... Nossa, eu não sei nem começar a explicar o quão errado deu, mas foi assim, ó. Imagina que deu tão errado que a gente teve que apresentar como TCC final o primeiro corte sem trilha sonora, e a gente nem conseguiu usar a imagem original. A gente teve que apresentar usando a proxy do vídeo. Então deu tudo... Cara, foi um pesadelo, assim. Mas enfim, se eu tivesse o Tô Indo como um TCC, eu acho que a minha vida seria outra. E essa questão... Mas na sua época era só o filme, ou você podia escolher entre o filme e o Você podia escolher entre o filme e a monografia. Então, eu fui atrás, mas pelo que eu tô vendo, a FMU ela tá mudando o modo de avaliação, então eu não consegui ter certeza se continua esse mesmo esquema ou se agora é só o filme. E a aplicação de projetos de fora eu acho que é um pouco difícil, porque geralmente a gente trabalha em grupos muito grandes. E esse semestre, eles sempre dão um tema. Esse semestre, por exemplo, se tudo tivesse dado certo, eu ia ter que produzir dentro do tema que era o expressionismo alemão. Então eu tinha que me inspirar no expressionismo alemão. Acabou que, pelo que deu errado, a gente só produziu o roteiro e não chegou a gravar. Então eu acho que por isso seria uma dificuldade de usar uma produção que foi feita fora. Pela inclusão do grupo e pela questão dos temas.
Mas, caso isso fosse possível, tipo, se eu usar o meu grupo como equipe para fazer alguma coisa fora, eu acho que a faculdade não tem problema nenhum em aceitar essa produção. Uhum. E assim, eu não sei se ainda rola lá, mas na minha época, assim, era um processo chato, mas você conseguia equipamento pela faculdade. Consegue, sim, você Consegue pode ainda? pedir equipamento pela faculdade. É. E se você não for sair da faculdade, você quiser gravar nos estúdios da faculdade, é 1000 vezes mais simples, assim. Sim. Nossa, é super tranquilo. Eles têm uma estrutura legal com muitos estúdios e equipamento? Isso é uma coisa muito boa, assim. A FIAN, ela tem muita estrutura para os alunos, assim, os professores são maravilhosos. A estrutura da faculdade é muito boa. O único problema é a questão da burocracia, mas com a FMU, porque a FIAN ela faz parte da FMU. É. Então, essa questão de matrícula, de pagamento, essas coisas são sempre muito complicadas. É a única coisa que eu acho que, tipo, estraga a experiência do curso. É. Mas sobre a questão de estrutura, de auxílio dos professores, tudo isso é sensacional, assim, é muito bom. Tanto que quando as pessoas perguntam, né, tipo, se eu recomendo alguma faculdade ou e tal, assim, eu falo, se o seu curso for dentro da FMU, não faz. Se o seu curso for dentro da FIAN-FAAN, faça. Faça porque vale a pena. É bacana, eles têm estrutura bacana, eles dão um suporte e tal. Eu sinto que esse suporte ele caiu um pouco depois da aquisição da universidade pela Laureate, Sim. né? Mas, como o suporte era extremamente alto, mesmo caindo, ele ainda é maior do que outras universidades. Assim, tipo, esse curso de cinema que eu tô fazendo é a minha segunda faculdade. Eu sou formada em História pela Unifesp, que é a Federal de São Paulo. E eu confesso que eu entrei meio com o pé atrás, com um pouco até de preconceito com a estrutura de uma faculdade privada, porque geralmente ela deixa um pouco a desejar mesmo. Mas a FMU, ela me surpreendeu de uma maneira muito positiva, assim. Ela é muito boa nessa questão. Os professores são muito bem formados, muito bem preparados, assim. As aulas são muito boas. É um bom lugar. Vocês comentaram sobre a estrutura e aí eu fiquei curioso, porque, por exemplo, eu faço cinema também na UF e lá a gente tem diversos cineclubes, diversas uniões assim dos próprios alunos e às vezes uns alunos com os professores para tipo, vamos se juntar para produzir tal coisa, vamos se juntar para ver filmes e falar sobre. E aí eu queria saber um pouquinho da FIANFAN, como é? Vocês também têm essa prática de vamos se juntar e fazer um filme ou então vamos se juntar para fazer um cineclube sobre tal tema, discutir sobre ele? Então, essa questão é um pouquinho mais difícil da gente responder, porque o Leonardo já saiu e eu passei um mês dentro da faculdade antes da quarentena. Mas o que eu sei que tem é o festival, que já tinha na sua época. Ele foi criado na minha época, né? Que ele exibe os filmes, que é pra exibir os filmes dos alunos. Eu sei que tem um coletivo de teatro. Dentro da universidade. E eu sei que tinha uma exibição de filmes com discussão. Eu não sei se existe ainda. Que também Também foi criada na sua época. Sim. Assim, quando eu estudei, nós tínhamos, tipo assim, acesso, era só reservar, qualquer pessoa podia reservar e criar eventos dentro do auditório. Então, todo mundo tinha acesso ao material de exibição, todo mundo tinha acesso aos espaços para exibir filmes e também para gravar. Você podia reservar salas e espaços, o pátio, qualquer coisa que você quiser reservar dentro da faculdade para filmar, dentro do horário possível você poderia utilizar esses espaços e tal. De sexta-feira tinha mostra e todo semestre tinha um festival de cinema no final, onde você podia inscrever tanto os seus filmes do TCC quanto filmes whatever que você tivesse afim, né? Que legal. E aí, o que eu sei que aconteceu era, antes o festival era aberto para todo mundo. A gente recebia filme até do Piauí. Hoje em dia ele é fechado dentro da universidade. Entendi. Existem 2 festivais, o fechado e o abertão. Entendi. Legal. É bom quando a gente tem essas estruturas que, como eu falei, a gente tem poucos festivais voltados para a universidade. E é bem legal saber que a faculdade dá essa estrutura para a gente poder botar os nossos filmes, né, e exibir, ver eles na tela. E esse processo tanto da produção quanto da discussão do filme num ambiente seguro para o aluno, né? Se você está estudando na faculdade, você se sente um pouco mais confortável de estar ali, né? Ele é muito importante para sua formação, né? Totalmente. Agora eu lembrei de um outro tópico que eu queria perguntar para vocês, falando do Tô Indo. Eu queria saber, no processo, voltando para a questão do processo de criação, eu queria saber um pouquinho
sobre aquela questão de produtividade, e, tipo assim, eu tô aqui, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Mesmo eu estando no meio de uma pandemia, vivenciando tudo que eu tô vivenciando, sabe? Não, mas eu não posso ficar parado, eu não posso tirar o dia para descansar, não posso tirar o dia para dormir, eu tenho que descobrir alguma coisa nova, eu tenho que aprender a cozinhar algum prato novo, eu tenho que acender minha churrasqueira. Tem que dar a doida do pão, né? Todo mundo faz pão agora. É. E aí, eu queria saber, desse tema, quais foram as provocações que tiveram em vocês, a questão de, tipo, o que dialogou com vocês pra estar no filme, nessa situação. Eu acho que mais do que tudo é esse conflito interno que a gente fica, assim, antes da pandemia, assim, até uma semana antes da pandemia, eu particularmente estava num momento muito agitado da minha vida, assim. Eu tinha acabado de começar um curso novo, eu estava trabalhando e estava gravando coisas. A gente conseguiu, tipo, fazer uma coisa que eu nunca achei que eu consegui fazer, que a gente gravou um clipe dentro do Teatro Oficina. Então, assim, tipo, eu tava num momento super ativo e do nada chegou um negócio falando, não, você vai ficar dentro de casa e é isso. E na primeira semana é divertido, na segunda semana é gostoso, chega na terceira você começa a ficar doido. E ao mesmo tempo que é insano você se cobrar por ser produtivo no momento que o mundo tá literalmente acabando. Assim, essa coisa é muito difícil, assim. Então a gente se vê produzindo por necessidade, quase, eu acho. Eu acho que tem duas coisas, né? O fato de que a versão romântica, né, de que quem faz cinema é doido, então a pessoa não consegue ficar sem fazer, ela precisa criar alguma coisa o tempo todo, porque faz parte da essência dela. E a parte de que se a gente só deitar e ficar, vai ser foda. Vai ficar muito complicado. Mas também mas é o que a Mai falou. Ninguém é obrigado a criar, ninguém é obrigado a ser produtivo nesse momento. Isso é uma situação que a gente nem precisava estar passando, é a nível global, mas a gente está. Então ninguém pode cagar a regra e mandar a gente fazer alguma coisa agora. Não, e é muito complicado, assim. Tanto que a gente gravou curta. Foi metade porque a gente achou esse festival. Uma amiga minha me mandou o link desse edital que a gente ia mandar, que não deu certo. E a outra metade, porque eu sentei na frente do Leonardo e falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Tipo assim, eu preciso produzir alguma coisa, porque eu não tô mais aguentando sentir que eu não tô fazendo nada. E é um pouco isso, assim, é uma situação muito difícil esse momento que a gente tá passando. Porque a gente nunca passou por nada parecido, né? Não tem um manual de como... Verdade. Como sobreviver, apocalipse, como né? sobreviver a esse apocalipse. Como né? prosseguir no meio de uma pandemia. Não tem. Como se portar. É, Alguém mas tem que eu escrever em um... Eu acho que a cultura da produtividade extrema ela é muito nociva. Eu acho que ela é muito nociva. Nossa senhora. Porque ela gera esse tipo de culpabilidade num momento desse. Então, assim, você tá nesse momento onde seu foco devia ser ficar vivo e você tá se culpando por não estar produzindo. Sim, a gente fica com a cabeça atolada. Às vezes eu me pego pensando exatamente o que você falou. Caraca, eu faço cinema. Mas eu tô aqui em casa, eu tô aqui parado sem fazer nada. Agora era hora de vir me dar uma maluca na minha cabeça, eu fazer um filme e enfim, é isso. Aí eu fico assim, às vezes bate esse pensamento, eu fico um dia inteiro, às vezes, matutando alguma coisa. E aí começa a fazer mal. E aí no final do dia, eu paro pra pensar e fico assim, cara, relaxa. Você tá na pior fase pra produzir alguma coisa, é agora. Então, tipo, só relaxa, sabe? Foca em manter a sua cabeça no lugar, entende? Então, isso que é o mais difícil, assim, a gente não se cobrar, porque a gente vê e as pessoas estão fazendo pão e fazendo dieta, aprendendo yoga online, e aí você tá sentado no sofá e você fica tipo, eu tô jogando esses meses fora, só que Não, não tem o que fazer, sabe? Você não tá jogando meses. As pessoas não estão jogando meses fora, as pessoas não estão deixando de fazer nada. O mundo ele está em pausa. Como você quiser passar esse tempo, Cabe a você. cabe a você. E é válido. Quer fazer? Faz. Desde que e não não seja quer na rua fazer? sem máscara. Exato. Só não sai na rua, pelo amor de Deus. Verdade, se puder O ficar em casa, resto- fique. O resto, cara, ó, você tem que ser saudável, você tem que ser ótimo. Você tem que estar bem com você mesmo. É isso.
Se ficar bem com você mesmo, quer dizer que você vai sentar seu bumbum e chegar no nível 100 do Fortnite todo dia, quer dizer que você vai fazer isso, cara. E se dedique a isso, siga a sua vida. Mas é difícil, é muito difícil. Ainda mais o. E eu acho que pra quem é artista, a gente tem uma coisa que deixa mais difícil ainda, que é a ideia de que a gente tem uma necessidade de expressar, de refletir o que o mundo tá passando. Então a gente tem que pôr nossas opiniões pra fora e tem que produzir em relação a isso. E a gente tá vivendo um momento onde tem muito pra se falar e muito pouco jeito de falar as coisas. Então, assim, é um momento sofrido que a gente tá passando, não Tem- sendo difícil. Tem uma coisa que eu sempre me incomodei quando as pessoas falavam, de que as pessoas falavam assim, hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo vai chegar e fazer filme, né? O que é real. Você pode fazer um Todo mundo filme. tem a possibilidade. Todo mas mundo tem a fazer- possibilidade de fazer. Mas é tipo assim, você pode fazer um filme com um celular, você pode fazer um filme com uma torradeira, você pode fazer um filme com o que você quiser. Mas, nossa, eu acho que é muito complexo você usar esse argumento para dizer que todo mundo devia estar produzindo o tempo inteiro sem parar. Isso é extremamente errado. Isso é o que está acontecendo agora. Muita gente chega para a classe artística e fala: por que você não está fazendo nada? Você tem todos os meios, a internet está aí, nananana. Cara, se você não quer fazer, não faz. Se você não quer fazer, não faz, você não tá perdendo tempo, você não vai perder trabalho, você não vai perder absolutamente nada. Uma outra coisa que, conversando com uns amigos que também viram um curta, e que a gente ficou pensando assim, é uma coisa mais ligada à forma e o conteúdo, e a forma como vocês fizeram e o conteúdo do filme, que seria assim, eu vou tentar explicar de uma forma que fique tranquilo de entender, pode ser um pouco enrolado, se for um pouco enrolado vocês me falem. Mas a gente, inclusive, deu um abraço pro Nathan, que foi o amigo que também faz parte da equipe da FPCU, que foi ele que comentou isso comigo, a gente ficou um tempo falando sobre. Vocês acham que se a gente não tivesse numa situação de exceção como essa, de uma pandemia, que só, por exemplo, só tinham vocês dois para realizar o filme, tivesse tudo normal, vocês acham que seria tranquilo de realizar esse filme com uma equipe grande, com várias pessoas, trabalhando com calma, elaborando um pouco mais? Ou vocês acham que justamente pelo filme ter essa pegada mais intimista, de conversar mais com o espectador, realmente tem que ser uma coisa mais tipo câmera na mão, eu atuando, a May atuando, o Leonardo aqui controlando a câmera. A gente queria saber se esse intimismo se deu mais pela situação da quarentena ou se então seria possível se alcançar esse intimismo numa situação normal. Eu acho que não. Então, eu acho que possível seria. Eu não consigo imaginar qual seria o pontapé para que isso acontecesse. Porque, assim, o Tô Indo, ele é um produto do tempo, assim. Ele é uma reflexão exata sobre esse momento que a gente está vivendo, do ponto de vista de dois autônomos, classe média, e é isso, assim. Então, ele é um filho do tempo dele, assim. Agora, se eu acredito que é possível chegar nesse intimismo com uma equipe maior, numa produção maior, eu acho que sim. Mas o Tô Indo especificamente, eu acho que ele é muito um produto desse momento específico que a gente tá vivendo. Eu tive um professor na universidade, na FIAN, que ele falava isso direto, assim. O artista ele precisa saber onde ele tá no tempo e no espaço. Todo o resto é comercial de cerveja. E eu considero essa uma das melhores frases assim que eu já ouvi na minha vida e nada diz é mais real do que isso, assim. Eu acho que ele tá 100% certo. Eu acho que assim, o Tô Indo numa condição normal, ele ia ser outro filme. Na verdade, ele nem tem. Não, ele não existiria. Ele não mas, assim, existiria. porque mesmo que a intenção não seja assim, tipo, nossa, quero fazer um registro sobre esse momento. É porque você tá vivendo uma coisa, é mais fácil você falar sobre ela quando você tá vivendo ela. Sim. E é isso, assim, a arte ela é sempre um reflexo do que tá acontecendo. Seja a sua intenção ou não, é isso que vai. No fundo, é isso que acontece. Então. Quando eu assisti o filme assim pela primeira vez, eu tive muito. Assim, foi o que eu falei. Não necessariamente tudo refletiu o que eu tenho feito durante a quarentena, mas algumas coisas ali realmente mexeram comigo. E esse pensamento é válido, porque foi o que a May falou. Se a gente não estivesse nessa situação, acho que o filme nem existiria.
porque justamente foi a situação que ocasionou. E é engraçado a gente ver como esses processos de criação podem ser afetados. Tipo, um filme que foi feito assim, de uma maneira simples, sem pessoas envolvidas, sem uma equipe, sem equipamentos elaborados demais, entendeu? Surte um efeito que se fosse uma mega produção, mega elaborada, com uma equipe e tudo mais, a gente não conseguiria o resultado que vocês conseguiram. Vocês não conseguiriam o resultado. E acredito que não mexeria tanto com o espectador quanto o Toindo mexe, entendeu? E é muito legal ver esse tipo de produção surgindo no meio de uma situação ruim. É uma coisa boa e mostra como é importante que nós da universidade, recém-saídos da universidade, possamos exibir nossos filmes e mostrar o nosso cinema para o mundo inteiro. Não digo nem para o Brasil só, para o mundo inteiro, né? Para as pessoas pararem de ter aquela visão da universidade de tipo, primeira visão errada de que a universidade não é um lugar bom de aprendizado, e segundo que de nada sai de bom de dentro das universidades, sendo que não é bem assim. A gente quando surge esse tipo de trabalho, filme, eu acho que quebra justamente esse pensamento e é muito bom e me alegra muito como estudante de cinema e como artista ver que nosso cinema no Brasil e universitário é muito bom e muito Nossa, forte. extremamente. Nossa, o cinema universitário brasileiro, ele é um dos mais expressivos do mundo. Especialmente porque, como o nosso mercado profissional mesmo, ele é muito subdesenvolvido no Brasil, né? É muito complicado você viver de cinema, de audiovisual e tal. Acaba sendo de que quem tá nessa tá pra levar tapa na cara mesmo. Não, e também que, assim, você tá num momento de experimentação, né? Porque enquanto você tá estudando, você tá se entendendo, você tá definindo seu estilo, você tá entendendo suas referências, você tá fazendo todas essas coisas. E depois que você entra no mercado de trabalho, inclusive eu acho um erro gigantesco você fechar a formação visando o mercado de trabalho, porque a saída para o audiovisual, na maior parte das pessoas, vai ser publicidade. Entendeu? A gente vai se ver trabalhando com publicidade, a gente vai se ver trabalhando em agência, e é isso. E é um trabalho que mata a criatividade. A gente não pode negar isso, assim. Ele é um trabalho importante, ele tem um mérito dele, mas, assim, não é um lugar onde você tem tanta liberdade criativa mesmo. Sim. Então, esse período de formação, ele tem que ser aproveitado ao máximo, assim, porque é o momento onde você tá se descobrindo, é a sua saída do armário enquanto artista. Sim. Porque é onde Momento de você... experimentar o máximo de coisas possíveis ali é o melhor momento para isso, né? Porque durante a sua carreira como profissional do audiovisual, você vai ser castrado da sua criatividade aos poucos. Assim, ainda que você possa continuar produzindo dessa maneira independente, eu conheço várias pessoas que continuam assim. Mas o seu serviço, ele vai virar uma coisa que é mais fechada. E não tem como muito fugir disso, assim. Quem consegue viver só das próprias produções que faz por amor e carinho são pouquíssimas pessoas. Tem umas 4. Ou então você vai conseguir isso muito lá pra frente, sabe? Você tá agora com 20 anos se formando e você vai conseguir trabalhar com o que você quer mesmo, assim, tipo, de falar, vou fazer esse filme porque eu gosto, com 50. Exato. Então, assim, aproveita esses entre 2 e 4 anos, às vezes mais, dependendo da sua faculdade, em que você tem pra experimentar, sabe? Assim, e eu acho que uma formação pensada no mercado de trabalho, ela não é boa. Porque o mercado de trabalho você vai se inserir de qualquer forma. Sim. Você vai ser obrigado a ser inserido no mercado de trabalho. Então, esse não é o momento pra você focar nisso. Não mesmo. E tem um detalhe também, uma coisa que toda pessoa que estuda cinema, que tá na faculdade, que tá em curso, que tá estudando por conta, que tá pirateando masterclass para aprender alguma coisa, se dedique a aprender como conseguir financiamento público. É possível, tem como dar uma estudada. Edital... A gente brinca muito com esse negócio de que edital e financiamento público são só para grandes empresas e nomes colocados lá. Não é. Não é. Isso é uma ilusão doida que alguém inventou. Tem como você conseguir financiamento. É R$1 milhão? Não é R$1 milhão. É R$1.000 que você não tem? É R$1.000 que você não tem. Tem como. E é uma saída
pra essa liberdade criativa, assim. Eu acho que... Melhor 1000 na mão do que 1000 voando, né? Sim! Exato, pô. Não, e você tem essa oportunidade, assim, você vai ciscando aqui, vai ciscando ali, e você consegue ter uma produção com uma liberdade criativa um pouco maior. Uhum. Que é diferente, no caso, de você produzir para uma empresa. Eu acho que o maior exemplo disso é o cinema brasileiro o cinema grande brasileiro, né? O de marketing mesmo. Uhum. Que ele é dominado pela Globo Filmes. Então, assim, a cada 5 filmes, sai um que você olha e fala assim, o resto é comédia pastelão, essas coisas que eles... Ainda que tenham um certo valor de produção, eles não são uma coisa que você pode falar assim, nossa, tem alma aqui, assim, alguém fez isso porque acreditava no projeto. Não, não é. Exato. Tem um pouco disso tá sendo salvo pela Vitrine, né? A Vitrine Filmes. Tem algumas outras produtoras também que estão pegando algumas coisas e tal, mas é muito complexo, muito difícil, e ele acaba sendo dominado por isso. E os espaços de exibição estão na mão dessas pessoas, os Sim. grandes espaços de exibição estão na mão delas. Iniciativas como o FBCU vem disso, da gente tentar conseguir criar espaços novos e dominar e deixar esses espaços na mão de quem precisa, não de quem vai explorar financeiramente. Exatamente. E acho que essa é o que a FBCU tem como maior propósito, é justamente abrir as portas para gente que está iniciando, para a gente poder, enfim, apresentar ao mundo quem somos e nosso trabalho. E junto com essa frase, eu acho que está chegando ao fim. Queria muito agradecer a Leonardo, a May, por participarem. Foi ótima essa conversa com vocês, foi muito bom. Esperamos que vocês participem mais do FPCU e que vocês exibam seus filmes com a gente. E é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fazer mais um agradecimento, o espaço é de vocês. A gente fechou um outro curta ontem. Sim, a gente gravou um outro ontem. Eu acho que a gente foi Olha aí, hein? um pouco pelo ego, assim. É. E a gente quis fazer mais. A gente quis fazer mais um. E é isso, a gente vai ver Olha, também. tô ansioso. Não esqueçam de lembrar da gente quando esse curta sair, por favor. Com certeza. A gente... eu tava comentando com a Mai, depois que o filme tava no render, eu comentei com ela assim, nossa, eu acho que a gente tá meio que fechando a trilogia do Covid. Covid. Trilogia Porque quarentena. não tem outra coisa na cabeça, né? Então a gente acabou explorando mais isso. Isso é uma coisa que é legal e é chata, assim, que você fala assim, vou fazer alguma coisa. E não tem como fugir do tema. Não dá. Porque, como o Leonardo falou, as coisas que estão acontecendo na nossa vida é Fortnite e Covid. É o escapismo e a tristeza, né? Então não tem. É muito complicado. Então eu acho que tudo que a gente acabar produzindo, né, que seja tanto no cinema, até mesmo profissionalmente, acaba refletindo muito isso, assim. Não dá para escapar desse tema porque a gente só quer que isso acabe todo dia. Sim. Mas acho que é isso, né? Uhum. Eu queria agradecer a oportunidade e que é um sentimento maravilhoso, assim, falar que uma coisa que você fez com o coração, ela tem tocado tantas pessoas, assim. Esse tem sido o maior feedback que a gente recebe, é de que o filme conversou com a pessoa que assistiu e que ela se identificou e essas coisas assim. E é maravilhoso essa sensação de poder falar que uma coisa que você fez de coração mesmo, assim, ela tem esse impacto nas pessoas. Então, se você tá com uma ideia na cabeça e você quer produzir, produza e não se prenda porque tá de quarentena, porque você tem pouco equipamento. Faz, assim, adapta a ideia pro jeito que você pode e vai, assim. Ela pode ser muito importante para outras pessoas, às vezes mais do que para você até. Uhum. A gente colocou muito da gente no Tô Indo, assim. Sim. E quando as pessoas vêm e falam, pô, eu também, pô, é isso mesmo, pô, eu também queria queimar minha casa. Eu acho que fala com uma... É engraçado porque você pega uma pessoa que você não conhece, mas quando ela se identifica com o seu filme, ela pula uma barreira muito engraçada, assim, sabe? Sim. E é muito gostoso isso, é muito bacana. E é extremamente importante pra gente, né, como criador, de poder conversar com essa outra parte de você também, que é muito das pessoas, que é muito difícil de colocar pra fora. Então é isso. Eu gosto muito de quem vê o filme
E agradeço demais por vocês darem esse espaço pra gente. Não, essa experiência do espaço, assim, é uma coisa maravilhosa. Assim. Sim. A gente tá aqui pra isso mesmo. E a gente agradece por vocês exibirem o filme com a gente. Valeu muito a pena. Esse podcast foi produzido pela equipe de podcasts da Central FBCU. Ana Clara Schmidt, Gabriel Rodrigues, Lucas Mansur, Natan Machado, Tiago Medeiros, Tomás França e eu, Júlia Couto. Agradecemos especialmente ao Gabriel Zani, compositor da trilha sonora, cujo trabalho você pode encontrar em zanizanizani.bandcamp.com, e do Criar Studios, que desenvolveu a nossa capa, cujo trabalho você pode encontrar na @Criar Studios Visual no Instagram. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.